E esse mês de novembro, irmãos, para nós é um mês especial, porque é o mês que a Igreja do Evangelho Quadrangular comemora o seu 69º aniversário no Brasil. Amém? No dia 15 de novembro de 1951, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi implantada no Brasil, a primeira porta aberta lá em São João da Boa Vista. E aí hoje nós estaremos compartilhando um pouquinho sobre essa, obrigada, Rodney, sobre essa doutrina maravilhosa da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu creio que, assim como de manhã, tem pessoas que chegaram aqui na nossa igreja há não muito tempo e talvez nem conheçam a história da nossa igreja, nem conheçam o porquê dos nossos símbolos, do porquê das cores. E nós estaremos compartilhando isso hoje, neste culto, e durante todo o mês de novembro, né, são 5 domingos. Hoje é a primeira palavra, que eu vou dar uma explanagem geral, e depois, os próximos 4 domingos, nós estaremos a cada culto falando sobre cada doutrina da nossa igreja. Amém? Quem sabe me dizer quais são as doutrinas da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular? São 4. Vamos lá? Oh, tá fraco, hein? Vocês vão sair hoje daqui tinindo. Jesus salva, cura, batiza. Aliás, primeiro ele salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora a tua direção, Pai. A direção do teu Espírito Santo. Para que essa palavra, Deus, ministrada nessa noite, venha abrir os nossos olhos, venha despertar o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor deseja realizar em nosso meio. Fica conosco, Senhor, que nenhum empecilho, nenhuma distração, nenhuma força do mal venha impedir-nos de receber a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Som. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 1. Irmãos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada por uma mulher, irmãos. Não, eu vou falar de novo para as mulheres se manifestarem aí. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher, irmãos. Oh, glória a Deus. Tudo que a mulher faz é tão bonito, né? Tão mais precioso. Tô puxando sardinha para o meu lado, mas a mulherada é bênção, né, irmãos? E a Aimee Semple McPherson é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu vou contar um pouquinho para vocês da história. A Aimee, ela era uma evangelista. E uma certa vez nos Estados Unidos, ela estava numa conferência de avivamento, de uma campanha de avivamento, numa tenda. Na época, tá estranho o som aqui também. Aí também tá? Numa tenda para mais ou menos 8.000 pessoas. E ela estava ali no meio daquela conferência pregando para aquelas pessoas sobre Ezequiel, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 10, se eu não me engano. Nós vamos ler e você vai entender. Vamos lá? Nós vamos ler muitas referências hoje, tá? Então, se você quiser anotar, depois você lê com calma em casa. Eu não vou ficar abrindo a Bíblia, já coloquei todos ali para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas a gente vai ler bastante hoje. Ezequiel capítulo 1 diz assim, só para você entender, Ezequiel estava falando aqui de uma visão que ele teve, tá bom? Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Versículo 5. E no meio do fogo havia 4 vultos, que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas.
Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. E quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão, no lado direito, rosto de boi, e do lado esquerdo, rosto de águia. E a Aimee, nessa conferência, ela estava pregando sobre essa visão de Ezequiel. E conta a história que nesse dia ela estava pregando e ela afirma ter tido uma radiante visão celestial. Ela compartilhava algo que estava na palavra de Deus, mas ela teve uma visão celestial daquilo, uma interpretação maravilhosa daquilo. E quando ela falava daquela visão, ela comparou aqueles 4 rostos com as 4 fases do Evangelho. E aí conta a história que naquele momento todos foram envolvidos naquele mover. E diz que ela agarrou no púlpito, tremendo de espanto e alegria, e ela exclamou assim: olhem, olhem, é o Evangelho quadrangular. E aí nasceu a igreja do Evangelho quadrangular. Porque nessa visão de Ezequiel, ela viu 4 faces do nosso Jesus. E através disso, e nós vamos falar sobre cada um desses rostos. Ela teve essa visão e ela implantou a igreja do Evangelho quadrangular, o primeiro templo lá em Los Angeles, que ainda hoje tem o templo lá, né, que é o Angelus Temple. E a igreja do Evangelho quadrangular só cresceu. E é lindo, irmãos, a gente poder fazer parte de uma igreja onde a fundadora, onde a essência, onde o cerne da igreja é baseado na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Eu falo que a igreja do Evangelho quadrangular, ela é um presente para nós. Eu nunca congreguei outra igreja, nunca fiz parte de outra igreja. Minha família se converteu na igreja do Evangelho quadrangular. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe. E aí minha mãe casou, meus pais casaram na igreja do Evangelho quadrangular. Depois se batizaram. E nós nascemos, casamos. O meu esposo também veio da igreja do Evangelho quadrangular, desde muito pequeno. A família se converteu lá na igreja quadrangular. Então, assim, é um amor que a gente tem pela igreja quadrangular e uma gratidão também, né? Por tudo aquilo que nós vivemos. Mas como é lindo saber que a igreja não nasceu no coração apenas de uma mulher, ela nasceu no coração de Deus. Amém? E se confirma pela palavra. Então, vou falar um pouquinho sobre os 4 símbolos. E você pode ver aqui, ó, nesse adesivo, para quem não conhece. Tem os 4 símbolos da nossa igreja e as 4 cores. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Amém? Vamos lá. Primeiro, rosto de homem. O rosto de homem, irmãos, representa Jesus como o nosso Salvador, que veio como homem para nos apresentar o caminho de volta para Deus. Lá em Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? O pecado, ele entrou no mundo através de um homem. Então Deus mandou o seu Filho, um homem, para que o pecado saísse da humanidade, para que o pecado fosse exterminado da humanidade através da vida de um homem. Ele se fez sacrifício. Então Jesus se apresenta como homem para ser o nosso Salvador. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Algumas versões diz, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus veio como nosso Salvador, ele veio como homem para se transformar em sacrifício. E o porquê do símbolo da cruz? A cruz, ela é o símbolo do cristianismo, amém? É o símbolo do sacrifício que Jesus fez. Para alguns religiosos, a cruz, ela continua
preenchida ali, né? Alguns têm o crucifixo em casa, com Jesus ali pendurado. Nós, cristãos, nós cremos que a cruz está vazia. Amém? Porque o nosso Jesus ficou ali, mas ele não permaneceu ali e nem morto. Ele ressuscitou. Então a cruz para nós, ela é totalmente vazia. Ela é apenas um símbolo. Amém? E por que a cor vermelha? A cor vermelha, irmãos, ela representa o sangue de Cristo. E a cor vermelha, ela também é muito usada para representar o amor, a paixão e a morte também. Então, o primeiro símbolo da nossa igreja, a primeira doutrina, é Jesus salva. Ele veio como homem, passou por uma cruz e através do seu sangue trouxe a salvação para as nossas vidas. Amém? Essa é a primeira doutrina da nossa igreja. A segunda, Jesus como batizador, é a face do leão. Jesus, o batizador com o Espírito Santo, ele nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso auxiliador, aquele que convence o mundo do pecado. João 16, versículo 7 e 8, diz assim, João 16, 7 e 8, diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele se foi, mas ele deixou o Espírito Santo Consolador aqui. Em algumas versões está como conselheiro, algumas versões ele está como consolador e algumas versões como auxiliador. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos orienta, é aquele que nos consola, é aquele que nos incomoda quando nós estamos pisando na bola. É o Espírito Santo quem traz isso para nós. E é ele quem nos dá a direção. Então, quando vocês tiverem dúvida de tomar uma decisão, peça ao Espírito Santo de Deus, porque é ele quem vai te aconselhar. Ele é o melhor conselheiro, ele é o melhor consolador para o teu momento difícil. Então, por que o leão? O leão, ele representa força e poder. O leão, ele é aquele que protege, ele é aquele que vai à frente, ele é o rei da selva, né? E o símbolo na igreja do Evangelho Quadrangular é a pomba. Foi escolhido a pomba. Por quê? Quando Jesus foi batizado, diz que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba, né? Uns dizem, em alguns filmes a gente vê que a pomba pousou ali, né? Mas não, a palavra de Deus não diz que a pomba pousou ali. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio como pomba. E a pomba, ela é o quê? Suave, branda, doce, inocente. Esse é o Espírito Santo de Deus. Vamos ler o versículo de João, capítulo 14. Versículo 12 ao 17, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Ai, irmãos. Amém, irmãos? De manhã as pessoas estavam mais animadas. É o friozinho, difícil, né? Friozinho à tarde, lá todo mundo já estava ali. Mas, glória a Deus. A cor amarela, por que a cor amarela? Cor amarela é o fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo do Espírito que habita em você. E para que nós temos o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo na nossa vida só para a gente pedir, receber, receber, receber? Não. Ele diz, vocês farão obras maiores do que eu fiz.
Olha só, irmãos, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus restaurou, e Ele mesmo disse que eu e você faríamos obras maiores do que Ele fez. Através do quê? Do Espírito Santo. Então, quando você vê alguém doente, quando um parente seu estiver doente, quando alguém estiver passando por necessidade, você pode colocar sua mão e orar por aquela pessoa. Irmãos, às vezes a gente pensa que só pastor, só obreiro, né, que pode orar por você para você receber uma cura. Não, irmãos. Você, se você estiver revestido desse poder, se o Espírito Santo tem morada dentro do teu coração, você pode fazer obras maiores do que Jesus fez. Você está revestido dessa autoridade, amém? Na Bíblia não diz assim, vocês farão, só os pastores, os obreiros, os diáconos farão obras maiores que eu. Não, são todos nós, amém? E Ele quer que nós façamos, porque Ele deixou esse Espírito Santo para que nós façamos a diferença nesse mundo, amém? Então a cor amarela, o símbolo da pomba, é a segunda doutrina. Vamos para a terceira. Lá na visão de Ezequiel fala sobre o boi. Meu Deus, o que tem a ver o boi, né? Mas nós vamos falar um pouquinho. O boi, irmãos, representa Jesus como o grande médico que veio para curar as nossas feridas, veio para sarar as enfermidades, libertar os cativos, e por meio das suas pisaduras fomos sarados. Mas por que o boi? Irmãos, o boi, ele suporta muitos fardos, ele remove os fardos. E a palavra de Deus diz, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te dar alívio, eu vos aliviarei, não é assim? E o boi representa isso, o boi como servo, o boi é aquele que carrega o peso. E essa face representa isso. Isaías 53, versículo 5, diz assim: Isaías 53, versículo 5. Travou? Mas tá. De manhã tava, ele sumiu daí? Isaías 53, 5. Vamos abrir aqui então. Porém, ele estava sofrendo. Olha, eu falei. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Amém? Ele é o Jesus que cura, ele é o Jesus que liberta, ele é o Jesus que quer pegar o teu fardo, que está pesado, e trazer sobre ele. Olha que lindo, irmãos. Então, como eu já falei, o boi suporta fardos. Marcos capítulo 16, versículo 18, diz assim: pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Amém? Nós temos um Jesus que cura, que liberta e que não morreu, mas não permaneceu morto. Ele está vivo e ele continua operando milagres através da minha vida e da sua. Amém? O símbolo é o cálice. O que significa isso? O cálice, ele lembra o local onde se colocava remédio para as pessoas, né? E o cálice, ele é símbolo do sofrimento de Jesus. Vocês lembram lá no jardim, quando Jesus estava lá, naquele momento de angústia, o que ele diz? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, por amor a nós, ele bebeu daquele cálice. Foi difícil, ele suou gotas de sangue, né? A Bíblia fala, mas ele não voltou atrás, porque ele sabia que era um plano. Então, o símbolo da nossa terceira doutrina é o cálice. E por que a cor azul? Porque o nosso socorro vem da onde? Do céu. Então, o céu o azul é do céu. O céu de onde vem o nosso socorro. Amém? Então, o nosso Jesus, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, ele cura. E a próxima doutrina, que é o rosto da águia, representa Jesus, o rei que há de vir. Amém? Por que a águia?
Irmãos, a águia ela é considerada a ave mais nobre, a rainha dos céus. E o interessante, não sei se você sabe, mas a águia, de tempos em tempos, ela passa por um processo. Ela, com o próprio bico dela, ela arranca todas as penas. Ela mesma arranca todas as suas penas. E ela fica ali passando por um momento de dor, um processo de renovação. Então, nós cremos que essa águia representa Jesus, que veio, deu a sua vida, o seu corpo foi dilacerado, né? A palavra diz que ele foi moído, mas ele vai voltar ressuscitado em majestade e glória para nos buscar. Amém? João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Então Jesus está lá, com o Pai, preparando a nossa morada, para que um dia nós possamos estar lá também. E por que a coroa? O símbolo, né? A coroa, vocês podem ver aqui. A coroa simboliza a segunda vinda de Jesus como rei, o rei que há de vir. E por que a cor púrpura? Irmãos, a cor púrpura, ela representa a nobreza. Por quê? Porque antigamente, para pintar os tecidos, usava-se as tintas, né? Para tingir os tecidos. E a púrpura, ela era caríssima, ela era extremamente cara. Então só tinha acesso a ter um tecido nessa cor roxa, púrpura, a realeza. As pessoas comuns não tinham dinheiro para... Era luxo, era ostentação. Era muito caro você se vestir com esse tecido. Então, a cor púrpura, ela representa a nobreza. Amém? Então, por isso essa cor. Tecido nobre, um tecido caro. E o versículo lema da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, Hebreus 13, 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele faz as mesmas coisas, os mesmos milagres. Ele está sempre pronto, como ele esteve quando estava aqui na terra. Ele não mudou. Quem mudou foi o ser humano. Nós mudamos. Nós estamos cada vez mais ocupados, cada vez mais entretidos, cada vez mais tecnológicos. Mas o nosso Deus não mudou. E Ele quer continuar trabalhando, fazendo milagres através da minha vida e da tua vida. Amém? Vamos lá então, agora você vai falar com mais firmeza, amém? Vamos falar as 4 doutrinas da nossa igreja? Jesus salva. Pastor Inês não vale. Não vale, Pastor Inês. Ô irmãos, que alegria fazer parte disso, né? Que alegria fazer parte dessa igreja. De saber que a nossa igreja ela é baseada na palavra de Deus. Baseada no Evangelho de Cristo. E trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, né? Para a nossa igreja local. Aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular, em Vila das Mercês. Esse ano nós adotamos o seguinte lema, né, local. Que é amar, servir e recomeçar. E eu quero falar bem rapidamente sobre isso. Irmãos, amar. O amor é a base de tudo na vida, não é? Sem amor, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem amor, nós não avançamos em nada na nossa vida. O amor é a base de tudo. E amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo. Se você não consegue se amar, você não consegue amar o teu irmão. Se você não consegue amar o teu irmão, a Bíblia fala, como que você vai conseguir amar a Deus?
Se nem o irmão que você vê, você consegue amar. Então, a nossa igreja tem como prioridade o amor. Segundo, servir. Uma igreja que serve a Deus e serve as pessoas. Ah, mas o que é servir as pessoas? Cada atitude que você tem, que abençoa a vida de alguém. Você serve aquela pessoa em amor. Às vezes é um abraço, sabe? Às vezes é uma palavra. Às vezes é um gesto. Às vezes é uma ajuda financeira que você dá para aquela pessoa. Isso. E servir na obra. Quando você está servindo aqui na igreja. Vou falar de novo da Bia, porque nós falamos de manhã. Porque hoje de manhã ela varreu a igreja, irmãos. Uma salva de palmas para a Bia. Não basta varrer, né, Bia? Tem que fazer propaganda hoje, né? Hoje é dia. Ah, tá com a camiseta. Irmãos, cada coisa que você faz na obra de Deus, na casa do Senhor, você está servindo, sabia? Quando você vê um papel e você recolhe, quando você vê um copinho de café e você vê que está ali, que não é o lugar, você recolhe. Sabe, quando você varre a igreja, quando você se preocupa em ajudar de alguma forma, você está servindo a Deus e as pessoas. Quantos aqui repararam na nossa entrada nova ali? Ah, então, isso é uma maneira de nós servirmos a você. A gente quer que você venha para a igreja e se sinta bem. Não é gostoso estar num lugar gostoso, cheiroso, bonito? Não é assim? Quem gosta de estar com a casa arrumada? A casa do Senhor tem que estar bonita também. Isso é uma maneira da gente servir você em amor. Como eu falei de manhã, logo, logo o banheiro dos homens, irmãos, vai passar por uma transformação. Eu posso ouvir um glória? Irmãos, mulheres, vocês não sabem o que é o banheiro dos homens. Só quem já entrou ali é que sabe. É o cativeiro dos homens. Não é nem banheiro, né, Isaac? Ali é um cativeiro. Nós queremos deixar aquele banheiro bonito. Para quê? Para servir você. Para quando você vir à igreja, você ter conforto. Isso é servir ao próximo. Isso é servir. Quando você abençoa alguém. Quando você manda uma mensagem para alguém. Isso é servir. Aliás, eu já vou dar uma notícia boa aqui hoje. Eu tenho que falar. No final do culto, irmãos, para quem veio, você que está em casa, ó, perdeu. No final do culto, nós vamos ter caldo verde, irmãos. De graça. Na faixa. Posso ouvir um amém? Uma salva de palmas para a Rosana e para o Félix. Amém. Que estão servindo os irmãos nesse dia frio. Olha que gostoso. Você vai para casa, vai dar aquela forradinha. Olha que delícia. E não vai embora correndo. Você vai comer lá, tomar o seu caldo e ficar um pouquinho com a gente. Que a gente não gosta que os irmãos saiam correndo da igreja. Eu sei que por conta da pandemia, né? Tem gente que já vem com medo e vai embora correndo. Mas toma um caldinho aí com a gente. Mantenha a distância, se você preferir. Mas essa é uma maneira de servir. E abençoar as pessoas. Então a nossa igreja está para servir. Servir a Deus. Servir a Deus é quando você serve o seu irmão, você está servindo a Deus. Amém? Dar a honra aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando você honra alguém, quando você se coloca numa situação de posição menor que o outro, que o teu próximo, você está agradando o coração de Deus. Porque é assim que Jesus fazia. Jesus não tinha um lugar especial na mesa, ele estava ali no meio de todos. E assim ele nos ensina, a simplicidade é você dar a honra aos outros. Sirvam aos outros em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amém? Servir ao outro, servir a Deus. Josué disse assim, quando ele estava lá com o povo de Israel, no capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviam, além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Josué estava dizendo para aquele povo assim, olha, vocês reclamam, vocês estão em dúvida aí, porque vocês acham que Deus não está fazendo o que vocês queriam, da maneira que vocês queriam. Então assim, vocês querem voltar, servir ao povo do passado, lá, os deuses, faça o que você quiser. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor? Então diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E recomeçar. Nós somos uma igreja, irmãos, que proporciona recomeços através da palavra de Deus. Quantas vezes nas nossas vidas nós já precisamos recomeçar? Eu tenho certeza que você também já passou por isso. Seja em que área for, seja na área profissional, seja na área pessoal, ministerial, eu não sei. Mas todos nós, se não tivermos que passar, passaremos por momentos em que há necessidade de recomeçar. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo, aqui é Paulo falando, tá? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aqui Paulo estava falando assim, deixa o que ficou para trás, esquece o que ficou para trás, olha para frente. Eu tenho um alvo, eu tenho que seguir aquilo que está na minha frente, porque o que passou, eu já não tenho mais como mudar. Irmãos, o que passou na tua vida, não tem como você mudar. Não tem. O que é bom já foi, e o que é ruim também já foi. Nós não temos aquele poder de voltar, né? Vamos fazer de novo. Eu creio que todos nós aqui, se tivéssemos esse poder, a gente voltaria lá sempre, né? Ai, deixa eu consertar aqui, deixa eu consertar aquilo ali. Não dá, irmãos. É olhar para frente. Você pode olhar para trás como referência. Às vezes é bom olhar para trás. Dá uma olhadinha para trás e volta. Não permanecer olhando para trás. Mas olhar para trás, às vezes, para aprender e falar, não, daquele jeito eu não quero fazer de novo, eu quero fazer melhor. Aquilo que eu errei, eu não quero mais fazer. Olha bem rapidamente, né? E volta para frente. E olha para o alvo. Olha para Jesus. E prossiga. E aqui é uma igreja que nós queremos estar sempre com a porta aberta para aquelas pessoas que chegarem aqui e precisarem recomeçar. Nós não seremos uma igreja, nós não somos uma igreja que vai excluir ninguém, que vai matar ninguém, que vai dizer, não, você não pode entrar aqui, você não faz parte. Não, nós somos uma igreja que abraça aquele que precisa, aquele que erra, aquele que precisa recomeçar. Eu e você estaremos de braços abertos. E se você que está aqui, que é membro da igreja, que tem cargo na igreja, mas você mesmo precisa recomeçar, nós também estaremos de braços abertos para te ajudar a recomeçar. Porque todos nós precisamos recomeçar. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, tudo se fez novo. Vamos ler? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Diz assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? E aproveitando a deixa, como eu fiz pela manhã, sepultados pelo batismo. Nós temos alguém aqui que não é batizado ainda nas águas? Então? Todos já foram batizados? O Lucas está ali, só o Lucas. Alguém não foi batizado nas águas? Amém. Quando nós nos batizamos, nós estamos carimbando o nosso selo. Ah, nós estamos carimbando o passaporte para a salvação? Então eu carimbo e posso viver a vida como eu quiser.
Não. Você carimba dizendo assim: eu sou de Jesus. A minha decisão é por Jesus. Aconteça o que acontecer, eu escolho servir a Cristo. Amém? Você que está nos assistindo, que ainda não é batizado, até o final do ano nós vamos fazer um batismo aqui. Amém? Posso ouvir um amém bem forte aí, igreja? Precisamos consertar a nossa piscina, que nós descobrimos que ela está com um furinho. Mas nós vamos fazer tudo isso até o final do ano, porque nós queremos batizar pessoas. Nós não vamos passar o ano sem batizar pessoas. Porque nós cremos que através do batismo, o velho homem morre e você assume um compromisso de viver uma nova vida. Quando nós somos batizados, e a palavra de Deus fala, quem crê e for batizado será salvo. Então, nós queremos trazer muitas pessoas para descerem as águas. Não vai dar para descer muitos esse ano? Não sei. Mas nós iremos trabalhar para batizar, porque esse é o nosso objetivo. Ganhar as pessoas para Jesus e que elas decidam pelo batismo. Para que o diabo não tenha mais legalidade na vida delas. Amém? Isaías 43, 25. Fala sobre que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Irmãos, como é lindo isso, né? Ele, pela palavra, já nos dá a oportunidade de recomeçar sempre. Porque muitas vezes você não esquece. E é difícil, né? Só se a gente tiver amnésia mesmo, ou Deus fizer um milagre e a gente apagar. Mas a gente sabe o que a gente já fez de errado na nossa vida. A gente sabe. Mas a palavra diz que Ele não se lembra mais. Irmãos, olha que lindo isso. Nós muitas vezes estamos ali, prontos para lembrar o nosso irmão, né? É só a pessoa pisar na bola com a gente que a gente já, então, você lembra o que você fez? Você lembra, né, Bia? Lembra? Não. Você lembra, né? Lembra o que ele fez? Aí você vê alguém passando por uma situação, mas você lembra? Irmãos, Deus não lembra. Por que a gente tem que lembrar? Os nossos ainda a gente tem que tentar esquecer, porque Deus não acusa você daquilo que passou. O diabo sim. Só que como a gente não tem amnésia, a gente vai lembrar de vez em quando, mas que isso não seja para acusar você. Porque a partir do momento que você pediu perdão, que você se arrependeu e deixou aquilo, o diabo não tem mais poder para te acusar. Mas ele vai tentar, né, irmãos? Porque o diabo é uma Não. Que horror, que heresia. O diabo, ele é o encardido. Amém? Para ele nós podemos falar. É porque quando a gente quer falar que o irmão é meio torto, a gente fala que aquele irmão é uma bênção, né? Mas não, o diabo não é bênção nenhuma, ele é um encardido, ele é um fedorento, está debaixo dos nossos pés. E ele não vai desistir nunca de te acusar, nunca, nunca não, nunca vai desistir, ele vai sempre tentar ficar soprando ali. Mas olha o que diz Isaías 43, 25. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Amém? Olha que bênção, irmãos. Ele não lembra mais. Então, por que a gente quer ficar lembrando o pecado do nosso irmão? Não, aqui é lugar de amor. Amém? Aqui é um lugar onde nós acolhemos. A pessoa chega do jeito que ela está. E ela pode entrar aqui. Como nós falamos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, irmãos, ela tem uma doutrina linda que foi explicada hoje para você. E a cada domingo desse mês, nós estaremos esmiuçando cada uma dessas doutrinas. Próximo domingo é Jesus salva, na outra Jesus batiza com o Espírito Santo e assim por diante. Essa é a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas costumes nós não temos. Se a pessoa chegar ali de cabelo roxo, amarelo, a irmã tem cabelo rosa, aí a Ana, olha, dá um tchau pra galera, Ana. A Ana tem cabelo rosa, irmãos, olha, fashion. Mas a gente fala isso brincando, né? Mas tem igrejas, não sei se isso ainda existe, mas tem igrejas que você não pode entrar se você tiver com o cabelo cor-de-rosa, né? O meu pai conta que quando ele tinha o cabelo aqui, era moda, né? Devia ser uma coisa linda, né? Mas cabelão aqui, ele foi com a minha avó para uma igreja, não era quadrangular. E ela entrou e a pessoa na porta, o abençoado na porta, disse para ele, não, você com esse cabelo você não entra. Irmãos, o que tem a ver a cor do seu cabelo? O que tem a ver se você tem brinco grande, brinco pequeno? Se você tem tatuagem ou não? Irmãos, isso não faz diferença para Deus. Sabe por quê? O que Ele está preocupado é com o teu coração. Então, qualquer um que entrar aqui, não importa.
Não importa como ele está, ele vai entrar e vai ser bem recebido. E a transformação que ele vai passar, nós faremos parte disso, nós vamos ajudar a pessoa a ser transformada. Amém? Então, a pessoa vai entrar aqui como ela está, mas ela não vai permanecer como ela está. Eu não estou falando de cabelo, hein? Porque a Ana está até hoje aí com o cabelo rosa e vai continuar até quando ela quiser. Eu estou falando de transformação, estou falando de pessoa que entra aqui ferida e precisa de médico, precisa de abraço, precisa de força para recomeçar. Nós seremos essas pessoas. Amém? O único costume que nós devemos ter aqui na igreja é de ser bênção para a vida das pessoas, costume de não fazer fofoca, costume de sermos bom testemunho. Esses costumes a gente pode ter, amém? Esses costumes nós queremos ter, só. O que está por fora, o que é carcaça, né? O que está para o homem ver, isso não importa. O único costume nosso tem que ser esse, agradar ao Senhor, servir as pessoas, ser bom testemunho. E para encerrar, Salmo 103, nós vamos ler do versículo 8 ao 12. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Acabou no 12? Amém. Irmãos, ele mesmo diz, assim como o Ocidente está distante do Oriente, as nossas transgressões já foram separadas de nós. Então eu quis trazer isso hoje, para aqueles que não conheciam, e para você que conhece, relembrar você. Ame a sua igreja. Pode vir os músicos. Ame a sua igreja. Sabe? A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu no coração de Deus. E algumas pessoas, né? Mas igreja tal. Irmão, não existe igreja perfeita, amém? Existe? Alguém conhece? Porque se existir uma igreja perfeita, quando eu e você fomos para lá, ela deixa de ser perfeita. Porque eu não sou perfeita e nem você. Então, nenhuma igreja é perfeita. A Igreja do Evangelho Quadrangular não é perfeita. Mas ame a sua igreja. Seja grato a Deus por você fazer parte. Eu queria que alguém pudesse pegar ali atrás. Eu esqueci de subir com a bandeira. Vamos deixar a bandeira aqui. Vamos mostrar a bandeira. Algumas pessoas mais... Está ali atrás. Ela não está no... Ela está no pedestalzinho, tá? E a nossa igreja local, irmãos, amar, servir, recomeçar. Vamos dizer isso bem alto? Amar, servir e recomeçar. Você faz parte disso, amém? Que você queira trabalhar para Jesus, que você se incomode de viver um evangelho solitário, onde você só recebe e não dá nada para o outro, não serve ao outro. Que essa essência esteja no nosso coração, esteja entranhada em nós. O amor a Deus, o amor ao próximo, o serviço. Achou? Não, tá aqui. É que ela tá apoiada, mas podia trazer aquele negócio lá e eu abro ela. Pega lá para mim, amor. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. E nós vamos participar da Santa Ceia. E hoje, irmãos, para nós é um dia especial, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela instituiu o primeiro domingo do mês para a gente celebrar a Santa Ceia. Jesus falou que todas as vezes que comermos em memória dele, que fizéssemos aquilo em memória dele. Ele não disse se tinha que ser uma vez por mês, 2 vezes por mês. Mas na Igreja do Evangelho Quadrangular, o primeiro domingo do mês é onde nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E hoje é um dia de você recomeçar. Vamos abrir? Para quem não se lembra, para quem nunca viu, essa é a nossa bandeira. Tudo aqui é pensado. Tudo aqui tem um propósito. Essas tirinhas aqui, sei lá como que chama isso daqui, gente.
Franja significa os mandamentos, não é, pastora? Amém. Que lindo. Em algum lugar eu li que também significava os mandamentos, mas eu vou pesquisar melhor. Olha que linda. Todas as cores têm um propósito. Toda a confecção dessa bandeira tem um propósito. E é esse evangelho que nós queremos trazer. Através desse altar. A nossa igreja ela é focada nesses princípios. Porque, irmãos, se a gente entender Jesus como nosso Salvador, como aquele que batiza com o Espírito Santo, como aquele que cura e aquele que há de vir, não precisa de mais nada. Concorda? Porque as bênçãos, elas vão nos acompanhar. A palavra diz que os sinais seguirão os que crerem. Então não é a gente que tem que correr atrás dos sinais. Eles vão nos seguir. E os sinais vão nos seguir. Se nós estivermos baseados na palavra de Deus, se nós estivermos baseados nisso aqui, a nossa vida é completa. As bênçãos, aquilo que você precisa, a prosperidade, aquilo que você precisa para viver bem nessa terra, virá como consequência. Se o teu coração estiver alicerçado nesses princípios. Amém? Agora sim, fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, muito obrigada, Pai. Eu te louvo por poder fazer parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu te agradeço, Senhor, porque um dia o Senhor despertou o coração de uma mulher para fundar essa igreja, para trazer esses princípios tão maravilhosos, Pai, do teu Evangelho, que salva tantas pessoas, que nesses 69 anos no Brasil já salvou tantas pessoas. Oh Deus, já alcançou tantas vidas e que continue assim, Pai. E que nós, aqui em Vila das Mercês, possamos continuar essa obra com excelência. Possamos continuar essa obra que nasceu no coração do Senhor, sendo bênção na vida das pessoas, levando o teu Evangelho, Pai, a todos e aqueles que entrarem aqui, Senhor, possam ser amados, possam estar sendo abraçados e ajudados a recomeçar nas suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a agradarmos o teu coração em cada atitude nossa como igreja, que possamos ser bênção aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém?